Do ensino fundamental, a escola num todo, ela trabalha com a cultura, seja no interior da sala de aula ou nos demais ambientes escolares. A história e a geografia são a construção social e histórica. Então, a história e a geografia são vínculo de culturas que devem ser analisadas com base no tipo de seleção que pode ser feita na construção desse saber sistematizado. Nós temos que mostrar aos nossos alunos que nós temos a preocupação fundamental que são apresentadas em geografia e em história dos temas transversais, relacionando as questões emergenciais, de emergência, para a conquista desses alunos para a cidadania e a possibilidade de nossos alunos compreenderem a sua própria posição no conjunto de interações entre a sociedade e a natureza, a história e a geografia, que é a natureza. Geografia, gente, começou lá o ensino de geografia começou na Grécia. Muitas coisas começaram na Grécia, né? Depois veio a geografia física ou teórico-quantitativa, que se preocupa com a natureza. A geografia crítica, ela tem uma reflexão e defende a relação entre o homem e o meio em que o homem vive. Tem um autor chamado Kozel, que ele diz assim: não se pode esquecer que a capacidade de observação já existe dentro da criança. A criança já vem de casa com os ensinamentos prévios, já vem com algumas coisas dentro dela, a observação já existe dentro dessa criança, antes da vida dela escolar. E essa experiência que ela já teve acumulada em casa, com os familiares, constitui um rico material. E nós temos que explorar esse material. Ele é muito importante. Kozel, ele diz assim em Filizola, 96, página 37. A partir da soma das experiências individuais de cada criança que o professor constrói a sua aula. Porque cada criança tem uma experiência diferente, uma história diferente. E vai ter uma história diferente para o futuro dela. Os conceitos básicos de geografia são do espaço, escala, tempo e representação por meio de atividades que construam conceitos e noções que vão do mais simples ao mais complexo. Temos que ter noções de localização. A criança pode brincar com a localização, ela vai aprender brincando, vai jogando, explorando o espaço em que ela vive. Ela dominará melhor esses elementos espaciais, brincando e jogando, explorando esses espaços que ela vive aí, na geografia. Podemos falar assim, olha, o que está dentro, o que está fora, o que está do lado, o que está em frente de, no meio de, em volta de, em frente de, atrás de, em cima de, embaixo de, perto de, longe de. Isso é tudo geografia, gente. Podemos também brincar com as crianças aí no piso da escola, nas rodinhas com os alunos, com a amarelinha, para que o nosso aluno possa perceber que o corpo dele se movimenta, né? A localidade do corpo dele em movimento, a posição do corpo dele, localizar endereços. Nós temos que incentivar os alunos a pensar, a perguntar, a argumentar, a pesquisar, a discutir, a concluir que são habilidades valorizadas atualmente e as necessárias para a compreensão das noções geográficas. Nós temos que ensinar esses conceitos de geografia, permitindo vivências dos alunos para que as crianças possam elaborar os conceitos por meio de sua ação mesmo, e interação da criança em seu meio ao longo do seu desenvolvimento. Mais uma vez, nós entramos na realidade do ser humano, da criança. A criança tem que entender que o aprendizado espacial no contexto sociocultural da sociedade moderna, como instrumento necessário à vida das pessoas, de forma consciente, de uma forma crítica. E, por fim, a criança tem que perceber que o domínio espacial está associado ao domínio da língua, o domínio do raciocínio matemático e do pensamento científico, além do desenvolvimento das habilidades artísticas daquela criança e da educação corporal. Está no livro de Castro Giovanni, 2010. A criança deve aprender aí o espaço e a natureza, que se faz por meio da intervenção do homem. E elas são seres sociais, como todos nós, e
fazemos transformações territoriais para morar, para viver, para trabalhar, para se deslocar, conforme o nosso interesse, o interesse dessa criança também, e as necessidades de nós seres humanos. Podemos apresentar mapas. Na minha época, quando eu estudava, já era com 44 anos, os meus professores faziam eu desenhar mapas. A gente tinha que desenhar mapas, não sei a sua época, você tinha que desenhar mapas, eu tinha que desenhar mapas, e era difícil. Nós temos aqui, como professores do ensino fundamental, mostrar para a criança que o espaço que ela vive é um ponto de partida dos estudos. E que esse estudo permita a criança compreender como o local, como o regional, como o global relacionam-se nesse espaço. Os conceitos de espaço, lugar, região e paisagens são muito importantes para a análise geográfica. Nós podemos atrelar aí o espaço geográfico à economia aí, né? Na quarta e quinta série, o entendimento econômico, a indústria como importante elemento para se compreender a organização do espaço geográfico. A indústria, ela gera empregos, estimula comércio, cria sistema financeiro, incentiva o desenvolvimento da tecnologia, desenvolve mercado consumidor, profissões, distribuição de fábrica nas regiões. O espaço geográfico depende do modo como o trabalho é realizado. A migração, a imigração, por conta desse trabalho. E outro tema interessante pertinente aí nos estudos, a localização das cidades, localização dos centros, da rede de saneamento, da rede de água, da rede de energia. Criança, a gente deve ajudar essa criança a localizar a sua própria rua na sua cidade, a traçar o percurso da casa dela até a escola. Que cada região do Brasil tem uma cultura diferente, mostrar para elas. Notar como a família utiliza o espaço geográfico dentro do lar delas, como eles organizam aí a família, os seus próprios objetos dentro de casa, porque já é geografia. Recursos como os textos escritos, que eles exigem compreensão, texto escrito, ele exige compreensão e interpretação daquele nosso aluno. Nós temos que levar o nosso aluno a compreender a realidade social com maior profundidade. Para isso, o aluno tem que saber ler e analisar um texto. Todas as disciplinas, não é só em geografia, não. Podemos usar filmes também na sala de aula. Filme envolve movimento, o filme envolve expressão oral, expressão corporal, cores, músicas no filme. Os filmes podem ser de mediação para o desenvolvimento das noções de tempo, de espaço na abordagem de problemas sociais, problemas econômicos, geopolíticos. Por isso, os filmes devem ser relacionados com objetividade, tem que ser objetivo. Será que isso aqui vai cair na realidade dos meus alunos? Será que isso vai ajudá-los futuramente a resolver os problemas dele do cotidiano? Nós temos que ligar os temas do filme à realidade dos nossos alunos. O professor ele pode discutir com a turma o assunto que será abordado com antecedência desse filme. Nós vamos agora falar do assunto tal nesse filme. Você já passou por isso? Conversar com eles a respeito do tema do filme, né? Para trazer esse filme à realidade deles. Eles ficarem mais curiosos a ver o filme porque tem alguma coisa a ver com eles, com a família deles, que pode resolver algum problema, o que eles até passaram por aquilo. Nós podemos discutir a respeito do filme. Por exemplo, representações gráficas. Nós podemos aí colocar desenhos, obras de artes, fotografias, histórias em quadrinhos, que diferenciam-se dos textos pela dominância das figuras. Criança gosta de figuras. Há vários tipos de desenhos que podem ser trabalhados. Os desenhos que são espontâneos pelas crianças, os trajetos, os de edificações, entre outros desenhos. Também pedi que os alunos tragam para a nossa sala de aula fotografia deles quando eram pequenos, ou dos pais quando eles eram jovens, como que isso acontece, né? Como que tudo muda, que as feições mudam, que o tempo passa, tempo e espaço. Fotografia de um lugar diferente que eles foram, que os pais foram antigamente, o tempo que eles percorreram para chegar lá, tudo eles vão analisar na realidade deles. Temos a pesquisa e o estudo do meio também. O estudo do meio e a pesquisa, eles se desenvolvem nos alunos a prática de investigar,
de uma reflexão, de uma crítica. Alunos podem entrevistar os pais, podem observar o tempo, a casa, os lugares, o espaço. Disciplinas como história, geografia e ciências, elas são um eixo de natureza e sociedade. Exemplo, lugar onde vivemos, modos de viver, o que compartilhamos, o que e como produzimos, como nos comunicamos, quem somos. Viver na cidade tal é como? Tem que ambientes? Na contribuição de Fonseca 2010, essa autora ela diz que o primeiro eixo temático proposto pelo PCN é a história local e a história do cotidiano integrada aos temas transversais. Portanto, ele possibilita estudar as histórias de vida das nossas crianças, a construção da identidade das crianças, relações dessas crianças com os grupos sociais, a família dela, com as crianças da escola, com a escola em geral. O desenvolvimento de tempo e espaço deve permear todo o processo dos primeiros anos de vida das nossas crianças. Segundo a contribuição de Fonseca 2010, ela diz que o estudo das relações e das vivências na localidade dessa criança, nós temos que ter esse estudo e os diversos espaços sociais, históricos e também os modos de viver desenvolvem conceitos como os de sujeito histórico, trabalho, natureza e espaço, num processo dinâmico, um processo criativo e dialético. Fonseca também diz que o desenvolvimento das noções de espaço e tempo, que é sucessão, ordenação, simultaneidade, mudanças, permanências, essa expressão oral e escrita deve combinar-se uma construção de noções de cidadania das nossas crianças. A participação desse aluno tem que ser imediata, para que esses alunos se sintam sujeitos da história e do conhecimento que ele está ali naquele momento. Igual, por exemplo, se ele mora em Morés, nós vamos perguntar, né? Quais são os problemas de Morés, o que pode ser ampliado para Morés, o que tem assim cada município que pode ser mais valorizado, os problemas da nossa cidade local, da rua deles, o meio ambiente, o que eles acham daquele meio ambiente ali da cidade, o trânsito, a violência, as dificuldades encontradas, né, na cidade. Lá no quarto, Fonseca 2010, no livro dela, diz que ela para explorar os diferentes significados do trabalho em nossas vidas. A dimensão do trabalho, a realização pessoal, o que o trabalho traz de realização pessoal, de política, de cultural. E pode ampliar o foco não apenas no trabalho local, mas em outras épocas da história do Brasil, o que aquele trabalho trouxe aí para as pessoas. O trabalho infantil pode ser explorado de uma forma crítica. No quinto ano, Fonseca diz, no ano de 2010, que o tema das comunidades indígenas, destacado no PCNS, é obrigatório desde 2008. Nós temos sim que ensinar aos nossos alunos sobre a comunidade indígena. Realmente é rica e importantíssima para todos nós. E pode ser incorporado como proposta para as crianças conhecerem e investigarem as formas de viver dos indígenas, trabalhar os estereótipos dos indígenas, o tratamento das culturas, que é rica, riquíssima, e o respeito à diversidade. Os alunos, eles podem discutir como viveu cada grupo no estado deles. Eles podem também montar uma linha de tempo com os principais acontecimentos que envolveram esses grupos aí e marcaram a história da cidade ou do estado que eles moram, até do país. Qual que é o nosso papel como professor aí em História e Geografia? Nós temos que ter a responsabilidade social para com os nossos alunos, diferenciar informação de conhecimento. Informação é coisa, conhecimento é outra. Ler, estudar, preparar, nós temos que nos preparar. Não considerar o livro didático a única fonte de trabalho, não. Nós temos que pesquisar em outros lugares também. Internet, aonde você está ali, dentro da sala de aula, na hora do seu almoço, qualquer horário, que o tempinho que você tiver, você pode o quê? Aí eu vou dessa matéria, então eu vou pesquisar mais, que na internet você encontra muitas coisas boas para comparar aí. E conhecer novas linhas de pensamento,
discutir com os colegas para melhor operacionalizar as salas de aula, o patrimônio cultural e histórico da cidade, do país, né? Do estado, conhecer o universo sociocultural de seu aluno. Temos que conhecer nossa cultura, né, gente? Tem que conhecer a cultura da cidade, a cultura do estado, a cultura do Brasil. Vamos de falar sobre alfabetização histórica. Nós temos que iniciar esse aqui, os objetivos essenciais da alfabetização histórica. Iniciar a aprendizagem da contagem de tempo por meio da noção intuitiva de tempo que a criança traz, como manhã, tarde, noite. Será que a criança sabe? Você acha que agora é manhã, é tarde, é noite? Ontem, hoje, amanhã, hora, dia, semana, mês e ano? Temos que analisar as relações sociais de trabalho na família da criança, os grupos sociais que a criança viar condições para que os nossos alunos ele tenha perceba a sua presença, a sua atuação na comunidade que ele vive, por meio da história da sua vida, da sua família, da sua escola, iniciar atividades de localização espacial por meio dos roteiros realizados pelas crianças, no cotidiano dessas crianças, do mapeamento da casa dele, da escola, das ruas do seu bairro. Vamos falar de família para nossas crianças. O estudo da vida do aluno é muito importante. As brincadeiras que ele brinca, a história da sua família, quais as brincadeiras que os pais deles tinham antes, porque vai ter uma noção de tempo, como passou, como as coisas evoluíram, como as coisas estão diferentes. Na época dos pais, discutir com o objetivo de se construir noções do tempo e da diversidade cultural, a partir das suas experiências e das suas histórias das pessoas que são próximas a ele. O uso da internet, quando a criança sabe, quando os pais sabem, também é muito importante. Discutir hábitos, apresentar fotografias, hábitos, rotinas antigas que os pais tinham, as rotinas atuais que são diferentes daquelas antigas, permanências de hábitos de algumas famílias. Olha, aqui na nossa família nós temos há muitos anos, desde que a sua avó, sua bisavó era viva, fazia isso, a gente continuou fazendo. Gente, agora nós vamos falar de calendário. Ensinar calendário para criança, será como é que é, hein? É uma tarefa difícil, tá? Não é uma tarefa fácil, não. Construir a noção de tempo para a criança. Por isso, a própria rotina da sala de aula será uma importante aliada nesse trabalho aí de aprendizagem de calendário, dia, até eu, né? Até nós, algumas vezes, nos perdemos no tempo. Pois a partir dela haverá o melhor reconhecimento das sequências vividas e só então o desenvolvimento dos conceitos de hora, de semana, de mês, entre outras coisas. Seria muito importante o diário, né? O diário, quando as crianças chegam na aula de história ou chega na aula de ciências que nós vamos dar, e assim que a criança chega na sala de aula, a gente colocar, né? A cidade, que é o local, a data, qual a data de hoje, quem sabe aí, colocar qual mês hoje, sabe? E também referente à natureza, né, de geografia, qual a estação que nós estamos. Isso é muito bom porque se todos os dias nós tivermos esse hábito com as crianças, elas vão aprender com esses hábitos, vão aprendendo a cada dia. Também o nascimento delas, alguma viagem que elas fizeram, uma entrada na escola, tipo assim, é algo importante que nós devemos ensinar aos nossos alunos. Um quadro na parede da sala de aula e todos os dias, né, pedir os alunos para falar o tempo, a hora, o dia, o mês, aniversário das crianças. Sempre propor situações, problemas para os alunos. Nós podemos fazer também um quadro janeiro. Aí colocar assim, primeiro, 2 e os feriados. E por que que é feriado? Vamos falar de identidade. Nós temos que ensinar aos nossos alunos, assim que eles chegam, a origem do seu nome. Por que o seu nome? Por que te deram esse nome? Qual o significado? Vamos procurar? Porque o aluno vai ficar excitado, vai ficar feliz de procurar. Data do nascimento, suas características físicas, identificar semelhança com os outros colegas de classe, as diferenças. Tem até conversar com seus familiares para saber mais sobre o seu nascimento, sobre sua cor, sobre a sua origem. Trabalhar a autoestima da criança é essencial. Pais, professores, nós temos que trabalhar a autoestima das nossas crianças.
gente pode pedir também a cópia de nascimento, né, da certidão de nascimento das crianças, para fazer assim com elas mesmas, que olha, você nasceu tal horário, você nasceu com tal cor, você é de tal origem. Procurar para ver se os nossos alunos têm apelido, por que que ele tem aquele apelido. Podemos falar também sobre adoção. Alguns pais ainda são, né, não gostam de falar que o filho é adotado, mas podemos falar de adoção de um modo assim maravilhoso, tipo, você foi escolhido, você foi amado, escolheu você, né? Quando você nasceu, você foi escolhido, você foi muito amado, você foi muito querido. Nós temos aí vários filmes, como o Pinóquio, era um filho adotado, o Mogli também era adotado, o Bambam era adotado, o Homem-Aranha, Super-Homem era adotado. Vamos falar de duas cores no espaço. Essa atividade de duas cores no espaço, ela tem o objetivo de socialização, o trabalho coletivo, sua organização, a necessidade de regras. Temos que verificar se os nossos alunos eles sabem o que é frente, está na sua frente, está atrás de você, está entre você, está longe de você, está perto de você. Nós podemos perguntar: quem senta na sua frente? João? Quem senta atrás de você, João? Quem senta do seu lado, João? Quem senta do lado tal, João? Todo educador sabe que o jogo é muito importante no desenvolvimento social das crianças, cognitivo das crianças. Por meio da brincadeira e do jogo, a criança realiza desejos, define projetos, tem acesso à dimensão simbólica. Faz de conta, gente, é maravilhoso. É uma dramatização. Nós temos que conhecer a realidade sociocultural dos nossos alunos. Podemos passear com os alunos no bairro para eles olharem as ruas, verificarem onde estão as coisas, ponto de referências. As crianças levarem filmadora, celular para filmar, para tirar fotografia é muito interessante. Temos que explorar o espaço da escola. E o objetivo disso é que é uma atividade que podemos mostrar aos alunos as desigualdades econômicas que nós temos na nossa cidade, sexuais, profissionais, deficiências físicas, entre outras. Crianças, elas podem olhar umas para as outras e ver que são diferentes, que nós estamos num ambiente em que os seres humanos são diferentes do outro e têm que ser respeitados. Vamos também juntar os nossos alunos e falar assim, olha, qual a profissão dela dentro da sala, dentro da escola? Tem vários tipos de profissões dentro da escola. Salários também deles, para que as crianças tenham noção de divisão técnica e social do trabalho. Falar para as crianças que todas as pessoas devem ser respeitadas independentemente das diferenças. Será que a minha sala fica longe do banheiro? Será que o banheiro, a outra sala fica longe, fica perto? Você desenhos, pedir às crianças para desenhar a sua sala de aula, se fica perto do banheiro, quais as outras coisas que ficam perto. Elas vão desenhar e depois nós vamos discutir o desenho de cada uma delas, que vai ser diferente uma das outras. Os alunos podem entrevistar os profissionais da área ali da escola mesmo, quanto tempo que gasta da casa deles até a escola, qual o trabalho que ele faz, qual o salário que ele ganha. As atividades principais da cidade, se é agricultura, o que que é. Toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Vamos perguntar para os nossos alunos o que eles consideram importante na vida deles. Outra coisa, ler para a criança a Declaração Universal dos Direitos das Crianças é muito importante. Ensinar para elas desde cedo a lei, explicando cada um desses direitos. Fazer com que os alunos pesquisem sobre o trabalho infantil também é muito importante. E o código do CEP da cidade? Tem muitas crianças aí que já são adultas com 23, 24 anos, não sabem o CEP da cidade. 8 algarismos. O CEP é estruturado como sistema decimal. Ele é composto de região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor, identificador de distribuição. Podemos comprar selo, podemos comprar envelope para a criança escrever carta, mandar para outra, registro de condições do tempo na sala de aula, do dia a dia, né, na sala de aula. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está quente, a data. Será que agora vai mudar tudo na educação, não só na educação, na nossa vida? Vai ter termômetro na sala de aula? Pois essa pandemia de coronavírus, gente, temos que tomar cuidado.
tudo vai mudar, até a educação vai mudar. Discutir com os alunos a respeito, o que a sua mãe faz, a renda, a forma de trabalho, divisão social, tipos de tarefas que tem em casa, remuneração, são discussões importantes para as crianças já saberem, entender as relações de dependência, as diferenças, as semelhanças entre os setores da sociedade. Vamos visitar o supermercado, os rótulos, onde que veio o produto, onde foi fabricado. Falar sobre o tsunami, gente, mostrar fotografias aéreas, para que as crianças saibam o que é um tsunami, as coisas da natureza. Tsunami é uma palavra japonesa para designar maremotos, de maré. E os pontos cardeais? São pontos principais ou pontos de referência. Por eles, você localiza qualquer lugar sobre a superfície da Terra? Norte, sul, leste, oeste. Onde nasce o pôr do sol. O sol nasce de um lado da Terra e desaparece do lado oposto. Falar sobre o nosso povo indígena que nós temos aqui. Falar sobre o que é porque a nossa cidade chama Aimorés. Falar sobre a cidade, o Brasil, fazer ilustrações de histórias, de quadrinhos. Qual o nome da tribo que nós temos aqui? Quais são as tribos indígenas que nós temos? Quais são os hábitos dessas tribos? Quais? Será que os índios agora já têm televisão, internet? Será que eles também se renderam à tecnologia? Máquina de fazer arroz? De cozinhar feijão? Falar sobre a escravidão no Brasil? A vida do escravo? O sistema escravista de Judá? Fazer com que nossos alunos combatam aí o preconceito dentro e fora da sala de aula. Nós temos que buscar formas desafiadoras para trabalhar com os nossos alunos e educá-los para que sejam cidadãos de bem. Temos que ser corajosos para enfrentar com que eles sejam apaixonados por aprender, colocar em prática o aprendizado. Percebeu que muitos alunos, com o decorrer do tempo, gostam mais e são mais fáceis de aprender coisas ruins do que coisas boas? Nós temos que ver isso. Sempre ensinar coisas boas e fazer com que essas coisas boas que estamos ensinando seja de uma forma que eles sintam prazer e que tenham cada vez mais vontade de aprender coisas boas e reagir e agir com boas ações. Sobre futebol, que você sabe que o futebol é a paixão brasileira. Possibilita estudar futebol a formação da cidadania, o questionamento da realidade e a construção de identidades. Investigar a história do futebol, desenvolver nos alunos o respeito às diferenças, tolerância, diálogo, cooperação, respeito, solidariedade, convivência social e ética. Atividades de História e Geografia. Um texto do futebol no Brasil. Dividir esses alunos em grupos e sugerir que eles identifiquem, investiguem alguns momentos históricos do futebol, como o porquê nos anos de 1938 e 1950 não houve Copa do Mundo. Um trabalho interdisciplinar é essencialmente um trabalho em parceria. Tem um filme muito bom para os professores, que é o filme que se chama Central do Brasil, um filme brasileiro. O Central do Brasil consagrou-se como um dos trabalhos principais do período do Renascimento, da produção cinematográfica brasileira. O filme, Central do Brasil, é do ano de 1998, de Walter Salles. Ele apresenta um roteiro que percorre o trajeto litoral interior do Rio de Janeiro ao coração do Nordeste. Outro também filme que é muito bom para você que é professor, do ano de 2002, de Fernando Meirelles, é A Cidade de Deus, que é um busca-pé, um jovem pobre, um jovem negro e muito sensível. Cresceu um universo de muita violência. E ele, Buscapé, vive na Cidade de Deus, uma favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro. Outro filme muito bom para os professores ver é A Lei dos Mais Fracos, de 1980, de Hector Bambenco. Pichote é um dos filmes brasileiros de maior sucesso internacional, eleito por um júri de críticos
norte-americanos, a terceira maior produção de língua não inglesa dos anos de 1980. Tornou-se esse filme uma referência para a discussão da cidadania e das condições de vida nas grandes cidades brasileiras naquele período de 1980. Essa foi a última unidade, a terceira unidade, com 76 páginas da orientação e práticas de projetos de ensino fundamental. E até mais, volte sempre, as portas estarão sempre abertas para vocês. E aqui nós temos muitas variedades de ensino, de você se divertir, de você sorrir, de você buscar alguma essência sua nesses vídeos e que você possa compartilhar com as pessoas que você ama, porque quando amamos, desejamos compartilhar coisas boas e nada melhor do que produtos bons, nada melhor do que palavras boas. Então, a porta está aberta para você. Pode entrar.